Terremoto no Chile, a tragédia que atingiu o país sul-americano e que desestrutura a sociedade, mesmo as mais organizadas, é retratada no comentário de hoje de Malu Fontes. A TV que você vê com Malu Fontes. Boa tarde. Esta semana, as imagens que mais marcaram a televisão foram as relativas ao terremoto no Chile. As imagens tornam-se ainda mais chocantes, mais surpreendentes, porque no período de menos de um mês, o telespectador se confrontou com duas tragédias da mesma natureza, uma no Haiti e agora esta no Chile. O que nos chama a atenção nessas tragédias naturais, sobretudo no caso dessas duas, é a comparação entre países tão distintos em termos de organização social, Estado, sociedade, economia, os organismos sociais e o modo como eles estão organizados para resolver problemas relacionados à população. Por mais que a gente tivesse um argumento mais ou menos óbvio de dizer que no Haiti as consequências do terremoto foram ainda piores por conta do estágio anterior de desorganização, de pobreza, de falha no sistema de organização governamental, o que a gente viu no Chile posteriormente aos dias do terremoto foram comportamentos humanos muito parecidos, absurdamente semelhantes àqueles que a gente viu no Haiti. Ou seja, a sociedade chilena ela é muito mais organizada, inclusive do ponto de vista urbanístico, já que se trata de um país que recorrentemente passa por abalos sísmicos. Então, há toda uma cidade preparada, em tese, para um terremoto, uma sociedade mais organizada, com um nível educacional melhor, com um governo sólido, com estruturas sociais sólidas. No entanto, todo tipo de barbárie que costuma acontecer após uma tragédia dessa natureza, a gente viu repetir-se no Chile, mesmo nessas condições de absoluto privilégio, digamos assim, se comparadas às do Haiti. Com isso, o que a gente nota é que em situações em que a rotina das pessoas, a sua ideia de passado, de presente, quando o futuro se trata tão somente uma dúvida, uma interrogação, um medo, elas descem como se precisassem passar por um espaço, por um estágio que remete quase à animalidade, com os saques, os conflitos, as brigas, os empurra-empurra. E muitas vezes as pessoas dizem, mas elas estão em busca de alimentação, de comida. O que a gente via, inclusive, no Chile, eram saques a aparelhos eletrodomésticos, a lojas de departamento. E em um caso muito emblemático, a partir do instante que a polícia deu segurança a uma rede de departamentos, de lojas de departamentos, para que ela não fosse saqueada, as pessoas colocaram fogo, e não era por comida nem água. Então é como se essas tragédias, esse dar de ombros da natureza, desestruturasse tanto o homem, tanta sociedade, mesmo aquelas mais organizadas, que todos parecem que ficam reduzidos à condição animal, que viram caçadores, como se fossem caçadores ferozes, independente do que se refere à caça. Uma outra crítica que a gente pode fazer, eu acho que é todos esses salamaleques diplomáticos, políticos, visitas de chefe de Estado, troca de amabilidades entre embaixadores. No caso do Brasil, por exemplo, além de termos a visita do presidente do Brasil ao Chile, logo após o terremoto, e de toda uma troca de oferta, de ajuda por parte das representações diplomáticas, a gente tem até hoje, cerca de uma semana depois, pessoas dormindo acampadas nos dois maiores aeroportos brasileiros, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, acho que muito mais do que salamaleques diplomáticos, a gente poderia ajudar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais pragmática. Por exemplo, contribuindo para que essas pessoas não passassem pela indignidade que estão passando, porque quando se trata de tragédias naturais, as companhias aéreas não contribuem com ajuda, nem em termos de hotel, de alimentação, de hospedagem, de absolutamente nada. Boa tarde e até semana que vem com mais um tema que for assunto na televisão. Veja a seguir os postos de...